E aí, pra gente encerrar o último tópico aqui de anomalia de Epstein, né? O nosso top 4 que a gente acabou falando. Top 5, né? Que CIA e FOP a gente falou junto, mas são coisas diferentes. Então, nosso top 5, então, de anomalia de Epstein. Então, as principais características que a gente vai ter. Então, que a gente vai ter uma implantação mais baixa da válvula tricúspide, uma atrialização do ventrículo direito, né? Isso tudo é um defeito embrionário. Isso. Beleza, então é um cara que tem um átriozão que comeu uma parte do VD. E aí, o que isso... Assim, isso pode gerar repercussão? Não pode, porque ele vai ter um VD pequeno. Assim, o que eu tenho que procurar além? Tem outras doenças que andam junto? Eu vou te falar que Epstein é uma doença de extremos. Eu tenho paciente que precisa a gente precisa antecipar o parto, porque tá tendo uma IC. Epstein faz talvez um dos piores quadros de IC no período fetal. Então, assim, a gente antecipa o parto por um Epstein e tem o paciente de 70 anos que descobre por acaso que é um Epstein. Então, eu tenho esses dois extremos, tá? A gente vai focar, lógico, no adulto com Epstein, que ou é um adulto que já foi corrigido, tá? E se ele já foi corrigido, a gente obviamente tem que ficar muito de olho na tricúspide dele. Até pouco tempo atrás a gente fazia mesmo plastia da tricúspide e que os resultados não eram tão bons. Atualmente a gente tem uma cirurgia que foi inventada por um cirurgião brasileiro, Dr. José Pedro, que é a cirurgia do cone. E que foi, assim, um game changer, porque mudou completamente a qualidade de vida e a mortalidade e reoperações desse paciente. Então, atualmente é o padrão ouro para a gente corrigir Epstein, cirurgia do cone, tá? Que utiliza as próprias cúspides para fazer uma reconstrução do ventrículo direito, tá? E tem um prognóstico muito bom. Quando eu falo do adulto com Epstein, então tem o paciente que foi corrigido, que eu vou ficar de olho na tricúspide dele, óbvio, e tem o paciente que não foi corrigido. E aí você tá no seu consultório, você recebeu um eco de uma paciente de 70 anos, que é um Epstein, e que nunca foi corrigido. E aí, nem sabia. E nem sabia. E aí, o que eu faço? O que eu tenho que procurar mais, né? Você tem que procurar progressão de dilatação de ventrículo direito. Mesmo tendo o ventrículo direito pequenininho. Então, no primeiro eco, você não está conhecendo. Você vai esperar, vai pedir outro depois de um tempo. Óbvio, estou falando de uma paciente assintomática, tá? Não tem nenhum sintoma, vai ver, faz um eco depois mais para frente, em 6 meses, 1 ano, vê se está progredindo dilatação, se está começando a perder função ou se tem sintomas, se tem piora de classe funcional. A princípio, são os 3 critérios que a gente indica para corrigir Epstein nos adultos. Não tem isso, você não vai mexer. Ai, mas a tricúspide é muito ruim, tá com uma insuficiência importante. Todos vão ter insuficiência importante. E a insuficiência importante isolada não é critério para você abordar um Epstein. Deixa a insuficiência tricúspide lá. Se não tiver progressão de dilatação, perda de função ou sintomas, eu não vou fazer nada. Epstein tem muita relação com a arritmia, principalmente com as vias acessórias, principalmente com o Wolff. Perfeito. Então, tem um paciente com Epstein, obrigatoriamente eu preciso pesquisar a Wolff. Tem um paciente com via acessória com Wolff, obrigatoriamente pede um eco congênito. Olha pro lado direito. Olha com carinho a tricúspide. Eu sei que os adultos não gostam muito, mas olha com carinho, tá? E uma coisa que é importante a gente também frisar na hora que você vai indicar. Então, assim, peguei o paciente, ele tem 60 anos, ele tem Epstein, ele tá assintomático e tá com uma função, tá com uma disfunção ventricular direita. Vou abordar. Vou fazer a cirurgia do cone. Tem que fazer um estudo eletrofisiológico antes. Perfeito. Não pode deixar pra depois. Vou deixar pra depois. Vou corrigir. Tem muito disso, né? Eu vou corrigir a anatomia, porque corrigindo a anatomia eu vou melhorar. Não. Porque quando você faz a cirurgia do cone, você tira a possibilidade de você fazer o eletrofisiológico, a ablação naquele ponto. Então, você perde isso. Então, antes de você indicar a cirurgia, faça um estudo eletrofisiológico. Boa. Também tem, a gente vê bastante também associação com outras doenças atriais, né? Tipo um flutter, fibrilação atrial, sim. Até pela atrialização, né? Sim. E então, assim, basicamente procurar arritmia se ele for assintomático e seguir para avaliar se ele vai dilatar, vai ter disfunção, vai perder função, ou vai ficar sintomático, né?
E aí, obviamente, é aquele manejo de VD também. Até operar, manejar volemia, geralmente, que é o que a gente acaba fazendo. Sim, controle volêmico, você pode entrar com as medicações para IC se o paciente tiver com uma IC, né? Você vai tratar da mesma forma. Eu sempre falo, não precisam ter medo dos congênitos. A IC tá lá e você vai tratar da mesma forma. Não tenham medo de entrar com... Às vezes os residentes acabam perguntando, mas eu posso entrar com todas as medicações para um paciente congênito que tem uma insuficiência cardíaca, uma fração de ejeção reduzida? Você deve. Uhum. Não tem... Talvez, assim, estejam subrepresentados, né? Mas é o que tem. Não existe nenhum... É a tendência. Não existe nenhum estudo direcionado só para essa população. Entresto não falou, né? Tá liberado. Vambora. Doa, tem FA. Putz, será que pode doar? Pode, a princípio. E pior não que tô tem. falando do Epstein, mas pelo menos do congênito no geral. Tem um estudo que estudou o uso de DOAC em univentriculares. Em univentricular. E é que liberado. Ainda é um fluxo lento, né? Exatamente, fluxo venoso, né? Fluxo venoso. Contra a gravidade, né? Contra a gravidade, exato. Chama Universe o estudo e foi validado. Rivaroxa, não? Rivarox. Puta, que legal. Então é isso, acho que a gente fecha Epstein, então a gente comentou das principais características, tem que lembrar de pesquisar via acessória, né, para excitação ventricular junto e se tiver, tratar antes da cirurgia.